55. Guild Wars. Capítulo 543. Herança do Olho Celestial. Fala clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhado 15 dias de reclusão no mundo real equivalem a pouco menos de 2 meses no mundo de Boundless. Como tal, o seu regresso foi bem recebido por todos que acreditavam que ficariam longe por muito mais tempo. A maior mudança ocorreu com Eva, cuja classe e linhagem inteira foram reestruturadas. Na realidade, não era grande coisa, já que nenhum deles poderia afetar seus domínios especiais em qualquer lugar que não fosse perto de si, ou para ser mais preciso, diretamente. Ela pode ter perdido o acesso às técnicas de sua herança do olho abissal, como Izanami e Izanagi, mas por outro lado, ela e Draco descobriram muitas coisas interessantes no vazio. Todas as coisas que foram sugadas por Eva durante todo esse tempo foram peneiradas pela dupla. Se esta fosse a linha do tempo anterior, eles teriam encontrado inúmeras coisas boas, especialmente dentro do Boundless, já que a quantidade de coisas que Eva absorveu ao longo de 15 anos não era uma piada. Porém, nesta linha do tempo, ela teve pouco tempo para usá-lo e a incerteza em torno disso forçou Eva a usar mais suas habilidades de luz. Mesmo assim, nem tudo estava perdido. Assim como o inferno de Draco era apenas um aspecto de sua herança do demônio com chifres, o paraíso de Eva também era apenas uma parte de sua antiga herança do olho abissal. Antes de entrar, ela meditou sobre isso e decidiu chamá-la de herança do olho celestial de agora em diante. A perda das habilidades de dobra espacial de Izanami e Izanagi foi lamentável, mas ela ganhou algumas outras técnicas doentias em seu lugar. Um deles era o Olho da Bênção, permitindo-lhe canalizar seu poder divino como deusa para conceder uma bênção real e tangível a uma pessoa. Esta era uma técnica de distorcer a realidade que só poderia funcionar com os seguidores devotos de Eva que eram sinceros de coração, ou aqueles que realizaram um ato meritório que beneficiou Eva significativamente. Cada pessoa só podia ser abençoada uma vez por mês, e Eva só podia abençoar um total de 3 pessoas por mês, como acontecia agora. Suas bênçãos eram exatamente o que se poderia imaginar: ajudar alguém a alcançar riqueza repentina, ganhar o afeto de uma garota ou cara de quem gostava ou sobreviver a uma doença terminal, apenas para se tornar mais saudável do que um atleta. Até onde eles testaram, não parecia haver qualquer reação contra Eva nem caos causado. Era puro e eficiente. Justamente por isso, como não havia falha, as condições de ativação eram rigorosas e os tempos de utilização eram limitados. As bênçãos influenciariam diretamente apenas alguns indivíduos, na melhor das hipóteses, dando-lhes algo que eles precisavam ou desejavam. Os milagres foram direcionados a eventos, permitindo que coisas que não deveriam ocorrer logicamente ocorressem. Um exemplo de milagre seria um acidente de carro desastroso que ceifou 40 vidas em uma rodovia. Eva poderia conceder um milagre divino que faria com que todos os feridos do acidente se recuperassem e sobrevivessem. Outra foi uma empresa falindo. Eva poderia conceder um milagre que injetaria na empresa uma nova descoberta que faria com que suas ações disparassem como um foguete e seus investidores desesperados para injetar mais dinheiro nelas. Eva só podia usar milagres 5 vezes por mês, e cada vez tinha que haver um evento que produzisse um efeito negativo. Ela obviamente não poderia transformar um efeito positivo em negativo, pelo menos não com esse poder. Se ela quisesse fazer isso, seria um trabalho para seu olho da punição. Isso substituiu o poderoso ataque do Susanoo que tinha alto poder ofensivo. Eva não poderia atacar diretamente um inimigo com isso, mas ela poderia distorcer a realidade para conceder-lhes um resultado gravemente desfavorável. O objetivo era tanto pessoas quanto eventos, com critérios diferentes para ambos. Ela só poderia atingir pessoas que blasfemaram diretamente contra sua capacidade como deusa ou infringiram seus seguidores e crentes. Ela poderia punir no máximo 20 pessoas por mês, mas dependendo da severidade da punição aplicada, esse número poderia ser reduzido. Por exemplo, era possível que ela fizesse 20 pessoas contraírem uma doença grave, desde que não fosse fatal. Um exemplo de punição que reduziria severamente as vagas de Eva seria punir uma pessoa por ver toda a sua família e amigos passarem por um inferno extremo.
Isso exigiria muita manipulação da realidade e prejudicaria seu poder divino. Quanto aos acontecimentos, Eva poderia fazer com que alguém mandasse lembranças durante um casamento ou fazer com que a inauguração de uma nova empresa se transformasse em um massacre que viraria manchete. Ela também poderia causar desastres naturais como furacões e terremotos, mas isso só poderia ser feito uma vez por mês. Outra grande mudança foi na herança da donzela celestial de Eva. Por alguma razão, Amaterasu colocou todos os efeitos que a herança do olho celestial deveria ter na herança da donzela celestial, mudando-a do que era. Uma donzela celestial era um ser celestial, sim, mas não uma deusa. Essa herança foi para enfatizar a beleza de Amaterasu e sua capacidade de encantar os corações de todos os seres vivos para adorá-la. No entanto, não poderia coletar a energia da fé nem conceder quaisquer benefícios a tais seguidores devotos, então como poderia ser completo? Foi realmente milagroso como Amaterasu nunca percebeu essa falha na lógica. O aspecto divino da herança da donzela celestial foi transferido para a herança do olho celestial onde deveria estar, enquanto a donzela celestial se concentrou nas habilidades mentais e angélicas, já que era a contrapartida literal da herança do anjo negro de Draco. Então, se Draco era um anjo negro sob os efeitos de sua terceira herança, Eva era um anjo de luz normal sob os efeitos de sua terceira herança, como deveria ter sido. Sua herança da deusa da luz não recebeu alterações. Tudo isso, é claro, se referia ao mundo real. Suas habilidades com essas três técnicas de sua herança do olho celestial eram limitadas devido à falta de energia externa, mas Eva e Draco não sabiam que ela já tinha sorte. O universo real estava subsidiando o custo dessas técnicas de distorcer a realidade que poderiam funcionar em larga escala, caso contrário ela não seria capaz de fazer nada. Assim como Draco não poderia usar nenhuma de suas técnicas do demônio com chifres na realidade, exceto a transformação de corpo inteiro, já que o custo era muito alto e o ciclo estava incompleto. Quanto ao Boundless, bem, Aya fez sua análise assim que ela fez login novamente e os resultados foram divulgados. Avaliando as habilidades atuais da classe. Anúncio do sistema para o jogador analisando a composição da linhagem do jogador. Anúncio do sistema para o jogador inspecionando caminhos de classe. Anúncio do sistema para o jogador contrastando a habilidade de linhagem com habilidades de classe. Anúncio do sistema para o jogador reavaliando a progressão da aula. Análise de classe atualizada concluída. Mostrar. Sem número Eva decidiu fazer isso e compartilhou a informação com Draco. Celestial Prime, classe divina, rank 3. Habilidades, nenhuma taxa de ganho de ESP, 1% dificuldade de classificação. Armas de classe, todas habilidades de classe, qualquer luz, angelical, divina e criação. Certos itens e habilidades em seu repertório foram alterados ou adicionados para se adequarem à sua nova designação e harmonizarem-se com sua classe. Aqui está a lista de habilidades alteradas: Bênção do Vazio, alterado; Olhos do Destino, adicionado; Formulário anulado, alterado; Senhor do Universo, alterado; Forma de Deusa, alterada; Dignidade Celestial, alterado; O Poder do Trono, rank 3. Habilidade passiva efeito. O usuário é o único verdadeiro senhor dos seus e o controlador do mundo superior. Todos os ataques de nível divino e abaixo são dispersos, com 30% de chance de absorvê-los como reposição. Olhos do Destino, habilidade passiva efeito. Você pode ver as linhas do destino de todos os seres vivos do mundo, bem como sua fortuna, sorte e morte. Forma Celestial, rank 3. Habilidade ativa efeito. Assuma temporariamente sua forma de deusa verdadeira. Duração, 2 minutos. Tempo de espera, 20 horas. Eavenuscal, habilidade passiva passivo 1, chamado do céu. Receba as almas dos oponentes derrotados dentro do seu ranking em seu céu para o paraíso eterno. Nota 1. Isso afeta apenas seres sapientes, NPCs, e organismos sencientes, monstros. No rank 3 nota 2. Espíritos imortais só podem ser colocados no céu por 7 dias no rank 3. Os jogadores terão a opção de sair ou experimentar o paraíso. Passivo 2. Evenstow. Ganhe 0,01% de aumento permanente nas estatísticas para cada alma abençoada com ascensão. Nota 1. O número máximo de almas permitido é 100.000 no rank 3 Forma Celestial. Rank 3. Habilidade ativa efeito. Assuma temporariamente sua forma de anjo verdadeiro.
Duração, 2 minutos. Tempo de espera, 20 horas. Determinação do anjo, rank 3. Habilidade passiva efeito. Todas as habilidades consomem 30% menos mana ou resistência permanentemente. Eva ganhou e perdeu algumas habilidades. Por um lado, ela ganhou os incríveis olhos do destino que lhe permitiram ver o destino de todos os seres vivos em Boundless, enquanto ela havia perdido a capacidade de assumir a forma do vazio. As coisas que foram trocadas foram sua capacidade de passar em todos os testes de carisma sob a antiga dignidade celestial, mas em troca, ela recebeu o passivo quebrado que reduziu os custos de mana e resistência em 30%. Isso foi crucial para Eva, que usava mana como água devido às suas passivas exigentes, como regulação elemental e do espaço-tempo. Com mais mana, ela poderia manipular livremente essas habilidades e se tornar ainda mais poderosa. Todos os benefícios superaram as perdas, especialmente porque Eva agora se sentia completa de uma forma que nunca havia sentido antes. O interessante foi que Draco também descobriu que algumas mudanças haviam acontecido com ele como efeito indireto. Abissal Prime, classe divina, rank 3, habilidades, nenhuma taxa de ganho de ESP, 1% dificuldade de classificação. Armas de classe, todas habilidades de classe, qualquer dracônico, escuridão, maligno e angélico. Parecia que suas habilidades demoníacas e diabólicas foram classificadas coletivamente como má enquanto ele ganhava a habilidade de aprender habilidades do elemento escuridão, o que era incrível. Este foi o resultado direto de Eva completar algum ciclo estranho entre eles. Satisfeito, Draco esfregou o queixo. Ele lembrou que viu alguns livros de habilidades verdadeiramente OP nas recompensas do teste e, de fato, saiu do universo interno para verificá-los novamente. Percorrendo a lista, Draco encontrou 3 livros de habilidades que estavam no nível bronze que ele poderia resgatar gratuitamente ou usar seus pontos de pontuação para obter. Vendo que os pontos de pontuação eram menos limitados e mais preciosos, ele decidiu salvá-los e lutar pelos brindes. Falando nisso, Draco estava ausente há 2 meses. Já era hora de ele continuar a subir os vários andares, desta vez sem nada pressionando para desviá-lo. Draco também percebeu que poderia passar por aquele mercado para os outros participantes do teste para ver se conseguia alguns itens. Ele sabia que com suas habilidades, ele poderia simplesmente refinar algo precioso para trocar ou criar alguns itens lendários. Afinal de contas, o posto mais alto dos participantes do teste era o rank 5, e esses sujeitos dificilmente tinham itens lendários, a menos que fizessem parte de uma grande facção e tivessem pais, apoios poderosos. A maioria usou Epica até o rank 6, onde começaram a ter acesso mais fácil a itens e equipamentos lendários. Quanto a Divine, só porque Draco e companhia fizeram parecer que era repolho não significava que seu valor fosse baixo. Ainda era algo pelo qual um deus intitulado de rank 7.5 como Richmond provavelmente trairia Draco. Draco não fez nada nem saiu. Ele estava mais interessado em subir os andares e ver o que aquela torre reservava. Então caminhou pelos vários níveis do castelo até chegar ao portal para as provações. Quando ele decidiu iniciar seu segundo julgamento, ele foi levado para um mundo desconhecido, com seu castelo trancado para evitar intrusos, já que seu mestre havia partido. Na zona segura, houve um grande burburinho em toda a área. Os feitos de Draco desde sua saída do primeiro andar ainda estavam sendo discutidos e analisados até hoje. O consenso geral era que o sujeito era um monstro. Eles tinham visto que ele provavelmente estava no rank 3, na melhor das hipóteses, o que comparado aos titãs do rank 5, como os 3 primeiros, era totalmente chocante. Como tal, muitos chegaram à conclusão de que o sucesso de Draco estava no seu talento, que quando ele entrou no primeiro andar, ele deve ter sido avaliado com talento branco e teve uma experiência tranquila, e foi assim que ele conseguiu obter uma pontuação tão alta. Afinal, Gavin e companhia só tinham talento roxo para aquele andar, o que lhes concedia o equivalente a classes épicas. Isso já era visto como alucinante, mas os feitos de Draco eram de outro mundo. Claro, eles nunca poderiam ter previsto que o grupo de Draco tivesse talentos tão monstruosos. Então, novamente, quantas pessoas tiveram universos internos em seus corpos onde tinham árvores de classificação eterna que poderiam contornar o espaço e o tempo? O julgamento coletivo foi que em andares onde as habilidades eram restritas, Draco provavelmente brilharia.
Nos andares onde as habilidades de alguém seriam transferidas, ele provavelmente teria um desempenho medíocre, se não mediano, na melhor das hipóteses. Porém, aqueles que estavam entre os 200 primeiros sempre tinham expressões taciturnas quando visitavam a praça e viam seu nome no ranking do primeiro andar. Essa enorme lacuna era grande demais, como um tapa ofuscante em seus rostos que os deixou envergonhados. Os 3 primeiros estavam em situação pior, e foi dito que eles ficaram frenéticos, renovando suas conquistas muito interrompidas no 71º andar para ultrapassar seus limites e mostrar o novato que os ameaçava. Eles até forçaram alguns de seus lacaios a entrar nos andares para desafiá-los, então não se sabia quantos sairiam aleijados, vitoriosos ou não sairiam devido ao efeito bola de neve. Outro fato interessante a se notar era que aqueles nos escalões mais baixos, até mesmo no 50º posto, muitas vezes vinham procurar por Draco. Eles queriam se inscrever sob seu comando e se tornarem seus lacaios, pois podiam ver que sua ascensão estava chegando. O resto, porém, estava apenas assistindo com sorrisos brincalhões. Há muito tempo eles ficavam com os olhos irritados olhando para aqueles caras que sempre dominavam a tabela de classificação. Então ver um novo desafiante surgir os deixou satisfeitos e entusiasmados. Não só isso, eles já estavam cansados da opressão dos superiores, junto com seus lacaios. Sempre que davam um passeio na zona segura, era como se esperassem que todos corressem e cheirassem-se pedassem. Esse tipo de arrogância autoritária já havia esgotado seu efeito ameaçador e, se não fosse pela regra de não luta, o sangue já teria sido derramado há muito tempo. Porém, Draco havia desaparecido por 2 meses sem qualquer sinal, fazendo muitos rostos mudarem, imaginando se ele poderia ter tentado o 2º andar, apenas para morrer. Realisticamente, isso deveria ser impossível, já que o 2º andar era indiscutivelmente mais fácil. Mesmo assim, permanecia o fato de que ele estava escondido em seu castelo, o que deixou muitos curiosos. Ele poderia ter se sentido intimidado pelos 3 primeiros. Eles poderiam ter oferecido a ele melhores condições em particular para impedir sua mão. A falta de informação estava enlouquecendo muitos sujeitos, e eles desejavam poder invadir a residência do sujeito e arrastá-lo para ser interrogado. Os 3 primeiros não voltaram do andar, pois quanto mais alto eu subia, mais tempo demorava para concluir o objetivo de qualquer andar. Caso contrário, não seriam necessários 100 anos inteiros entre cada sessão. Draco se reuniu em uma praça, cercado por centenas de aldeões que aplaudiam ruidosamente. Eva, Zayn, Roma e Ikari foram retirados à força de seu universo interior e, assim como ele, usaram os mesmos trajes que usaram durante a subjugação dos bandidos. Isso não surpreendeu Draco, e ele já havia percebido há muito tempo que as missões únicas estavam acima do que até mesmo sua árvore de classificação eterna poderia fazer. Ele tentou passar por um portal para o reino da anomalia, mas ele e todos os outros foram impedidos de retornar ao mundo real até que a missão única terminasse. Isso fazia sentido, já que as missões únicas não eram um espaço-tempo separado conectado ao mundo principal, mas um espaço separado que era, como era chamado, o único. Se Draco fosse embora, ela iria quebrar e desaparecer. Em meio aos aplausos, um sujeito idoso que parecia ser o chefe da aldeia caminhou até os 5 monstros e deu um tapinha no ombro de Draco com um sorriso gratificante. Eu sempre soube que você se tornaria alguém bom e eu estava certo. O chefe da aldeia voltou-se então para o resto dos aldeões, que se acalmaram para ouvi-lo falar. Graças ao valente esforço de nosso próprio irmão e suas irmãs, estamos finalmente livres da opressão dos bandidos Japixi. Não só isso, eles doaram todos os ganhos daquele grupo maligno para a aldeia. E nobreza. A multidão então explodiu em uma comemoração coletiva na hora certa, fazendo os 5 monstros se sentirem estranhos. Ikari corou de timidez e Roma coçou a nuca timidamente. Zayn ergueu o nariz e posou sexy, enquanto Eva simplesmente sorriu benevolentemente. O próprio Draco cruzou os braços e sorriu descaradamente, deleitando-se com todos os elogios que lhe eram feitos. Todo o trabalho será suspenso por hoje. A única coisa que quero ver todos vocês fazendo é se divertir e comemorar. O chefe da aldeia rugiu enquanto levantava seu cajado. Os aplausos da multidão foram ensurdecedores desta vez. Neste momento, apareceu uma tela mostrando o objetivo deste andar. Guild Wars. Capítulo 544.
Espada Divina Purita, Espada Classificação, Divino Durabilidade, Max. Efeitos, Passivo 1, Extrema Finesse. O usuário é capaz de maximizar seu manejo com a espada em um grau extremamente alto enquanto estiver de posse da espada. A velocidade dos ataques aumenta em 120%, enquanto a taxa crítica aumenta em 60% por ataque. Passivo 2, Luz da Espada. Cada ataque com esta lâmina pode invocar a luz da lâmina, uma onda que pode se estender por até 1 km em qualquer direção e pode assumir qualquer forma. Ativo 1, Condensar. Concentre todos os movimentos da espada em um único golpe, liberando todas as habilidades ou técnicas relacionadas à espada que você possui em um único alvo. O poder desta habilidade depende do número de habilidades, técnicas de espada conhecidas pelo usuário. Tempo de espera, 1 dia. Ativo 2, Velocidade. Aumenta a velocidade de ataque e movimento em 300%. Duração, 10 minutos. Tempo de espera, 7 dias. Descrição. Esta é a lendária Espada Purita, uma lâmina perdida na história da Bondless e uma das primeiras 10 já criadas pelas mãos do grande deus ferreiro, Hefesto. Ele tem a capacidade de conceder ao usuário domínio total sobre a esgrima quando empunhado e aumentar bastante sua velocidade sob demanda. Essence, Uno, Cobra, Boit e Kiran ficaram sem palavras quando olharam os detalhes do item. Os 5 trocaram um olhar e de repente sentiram amargura em seus corações. Por que não escolhemos a espada como arma? Agora, temos que observar como um item pelo qual lutamos e descobrimos de forma justa será levado por outra pessoa. Foi um item divino. Um verdadeiro item divino. Além de Draco e Eva, só Rina tinha um desses, certo? E até isso foi presenteado a ela por Draco e Eva. Este foi o primeiro item que os membros principais da Umbra encontraram com seu próprio esforço, e deixou o ciclo aqui com uma sensação agridoce. Bem, agora que sabemos que nenhum de nós pode desfrutar deste item, para quem o daremos? Cobra perguntou com um tom seco. Uno e Boi trocaram um olhar e encolheram os ombros. Qualquer um que realmente seja digno. Kiran foi mais pensativo. Nossos notáveis usuários de espadas são Slimfati, Deployed Soldier e Rambunctious Butlover. Essência balançou a cabeça. Slimfati já possui habilidades que imitam aquelas que este item oferece, sem mencionar que suas espadas são feitas sob medida pelo Guildmaster para se adequar à sua classe e habilidades. Rambunctious também usou a espada de passagem, mas não aprendeu nenhuma técnica. Usou-o para atacar inimigos que ficaram atordoados por suas habilidades de bardo. Cobra então sorriu. Como tal, isso só deixa nosso orgulhoso general, que eu acho que ainda usa uma espada épica. Não é muito adequado para o comandante do nosso exército, não é? Os outros 4 sorriram também, finalmente sentindo que não era tão ruim. Afinal, também foi uma honra para um brevita ter seu comandante usando um item divino. Além disso, todos confiavam no soldado destacado e em suas habilidades devido à sua personalidade e ao fato de ele ser um soldado de verdade que já estava em serviço. Se não fosse por Akainu mexendo os pauzinhos para trazê-lo de volta ao país, o sujeito ainda poderia estar no campo de batalha arriscando sua vida em uma guerra real. Com isso resolvido, Cobra, Uno, Boit e Kiran começaram a executar cruelmente os soldados do exército adversário. Cobra perfurava diferentes partes de seu corpo e contava quanto tempo levava para sangrar até a morte, bem como quão doloroso era. Quer tenham acertando o alvo ou não, o resultado para esses companheiros foi se transformarem em uma pasta sangrenta nas paredes de sua terra natal, uma grande desgraça. Boit simplesmente alinhou 5 homens e os vendou. Ele então fazia uma pausa, respirava profundamente e se concentrava ao entrar em um estado zen. Então, com as 2 mãos segurando uma grande machadinha, ele balançava horizontalmente e cortava todos os 5 homens de uma vez. Quando o fizesse, rugiria de triunfo. No entanto, houve mais do que algumas vezes em que ele não conseguiu pegá-los todos de uma vez devido a mau momento ou técnica inadequada, de modo que aqueles que foram parcialmente cortados gritariam de agonia por terem metade do corpo cortado. Boi então coçaria a cabeça e mataria aqueles companheiros para acabar com a dor antes de refletir sobre sua técnica e tentar novamente. Kiran colocou seus alvos no chão e se ajoelhou sobre eles. Ele então revestia o dedo com energia nobre e pressionava certos pontos de acupuntura do corpo, selando o fluxo sanguíneo para aquela sessão.
Juno estava atualmente ensinando-lhe onde estavam os vários pontos de acupuntura no corpo e como eles afetariam uma pessoa em uma batalha ou outras situações. Nem mãe nem filho se importavam que seus alvos se debatessem em total agonia quando um ponto de acupuntura fosse selado, muito menos mais, e morressem com seu corpo explodindo devido ao fluxo sanguíneo sufocado. Juno há muito queria ensinar isso a Kira, mas os monstros no jogo não tinham pontos de acupuntura humanos, e atingir os NPCs era difícil devido ao seu status. Ela também não queria que seu filho se tornasse um criminoso procurado no mundo real, então ela se alegrou com a oportunidade de usar esses companheiros como quadro negro para ensinar seu querido filho. Os vários jogadores que vieram ajudar a Umbra na guerra assistiram com rostos pálidos, seus olhos cheios de horror. Ninguém se atreveu a gravar esta cena, pois sabiam das implicações de cruzar a Umbra. Mesmo que o Conselho Mundial tivesse implementado leis para proteger os NPCs, isso só dependia de as pessoas denunciarem abusos aos NPCs. Mesmo assim, a maior parte das pessoas ainda fazia o que queriam. Sem mencionar que isso era guerra. Purita teve a chance de se render e recusou. Agora eles não poderiam, mesmo que quisessem, porque todos os seus líderes estavam praticamente mortos. O próprio Sense simplesmente colocou a alabarda no colo enquanto se sentava com as pernas cruzadas e os olhos fechados. Ele achou as ações um pouco demais para o seu gosto, mas não repreendia seus colegas membros principais. Afinal, eles eram os generais mais próximos de Draco e tecnicamente estavam acima dele, então não havia necessidade de ofendê-los. Logo, um enorme grupo de aeronaves chegou e o exército criou uma zona de pouso para eles. Quando os Aishi.its estacionaram, os sobreviventes da guerra embarcaram neles e retornaram ao quartel Rank 7 com o resto do exército. No momento em que partiram, eles começaram a comemorar, salivando por terem seus méritos calculados e aproveitando aquelas doces recompensas da Umbra. Os vários massacres anteriores deixaram suas mentes facilmente. Quem teve tempo para focar no passado quando havia saque no futuro? Neste momento, o soldado desdobrado e a noção sublime que estavam assistindo a uma transmissão ao vivo da guerra dentro do quartel do Rank 7 estavam sorrindo. Como esperado, Sr. Davis, suas táticas nos trouxeram uma vitória fácil. Enviarei agora delegados aos vários reinos derrotados para negociar seus termos de rendição, bem como sua aquisição. Sublime disse com uma risadinha. O soldado destacado sorriu calmamente. Senhorita Marie, é apenas o que devo fazer como comandante. Deixo tudo daqui em suas mãos capazes. A dupla então saiu para cumprir suas diversas tarefas. O soldado destacado teve que calcular os vários méritos e lidar com a distribuição de recompensas, enquanto o Sublime teve que lidar com os resultados diplomáticos da guerra e seguir o protocolo político adequado. Logo, os presentes acumulados que Umbra estava segurando, mas não sabia o que fazer com eles, foram lentamente eliminados. Isso excitou os jogadores e aliviou a Umbra, pois eles não eram como aquelas facções que monopolizaram bens em tesouros durante séculos. Eles estavam interessados apenas nas coisas boas e se importavam menos com as coisas menores. Itens comuns e incomuns geralmente eram vendidos imediatamente no Intermediate Trade Center para obter fundos para a guilda, enquanto itens raros eram mantidos para aqueles que ainda não tinham adquirido itens épicos. A quantidade total de sobreviventes do exército interno foi de 99.920 dos 100.000 soldados. No entanto, suas famílias foram asseguradas de que seriam ressuscitadas assim que Ladikari retornasse de sua viagem, portanto não houve luto intenso. Quanto aos 22 milhões de jogadores, restaram apenas cerca de 2,3 milhões. O resto havia tirado há muito tempo o que podiam com seus pontos de mérito de consolação, juntamente com tudo que ganharam em batalha. Assim que os jogadores perceberam que a Umbra não estava blefando e realmente permitiu que eles resgatassem essas coisas, muitos se arrependeram profundamente de não ter participado. Mesmo que não pudessem comer a carne, poderiam pelo menos tomar a sopa, certo? Como tal, muitos olhares estavam voltados para Umbra para ver quando realizariam a próxima guerra, mas a Umbra estava planejando entrar em um período de desenvolvimento. Eles tiveram que consolidar as terras que acabaram de adquirir e gastar adequadamente. Você pode pensar que eles desperdiçaram muitas coisas distribuindo aos jogadores, mas foi tudo um plano tortuoso de longo prazo elaborado por Sublime. Ao dar esses itens aos jogadores,
Ela aumentaria a credibilidade da Umbra e fortaleceria a base de jogadores. Nos próximos meses até a próxima chamada, esses jogadores de recompensa seriam capazes de matar mais monstros, ganhando mais experiência, mais saques e mais dinheiro com facilidade. Então, eles naturalmente viriam e passariam o tempo no melhor reino do mundo, Vita. Além disso, a Vita poderia recuperar quaisquer perdas, desde que tivesse mais terras. Mais terras significavam mais lotes, o que significava mais aluguel. Também significava mais espaços para residências, onde poderiam vendê-las a preços horríveis para terceiros. Na verdade, eles já haviam superado a obtenção de platina bruta há muito tempo, já que a rota marítima trazia mais do que o suficiente. Agora, Sublime habilmente só aceitava materiais ou itens úteis, que seriam jogados no tesouro em situações como essa. Sublime sentou-se diante deles com um sorriso sereno. Ela empurrou os óculos para cima e sinalizou para Era, que era sua assistente, trazer alguns documentos. Vendo esses dois baixinhos que mal tinham a altura da cintura de um homem comum, os delegados ficaram sem palavras. Vita numerou duas meninas como líderes. Seriamente. Sublime sorriu como se pudesse ler seus pensamentos, mas não os comentou. Em vez disso, ela simplesmente olhou para os quatro delegados, dois dos quais eram homens e dois eram mulheres. O delegado de Farfrifa era um homem de pele escura e barba desgrenhada. O delegado de Fortitudo era um sujeito alto, branco, com corte curto, enquanto o delegado de Megane era uma senhora alta com óculos de aro redondo. Quanto ao delegado final, era um de Purita, uma bela mulher madura de cabelos prateados e sedosos e olhos verdes. Ela foi a única que mostrou abertamente hostilidade e ficou com o nariz empinado. Saudações, Senhor do Melo, Senhor Cori, Senhorita Yuni e Imperatriz Viúva Lamei. Bem-vindos à Terra de Vita, o destino mais desejado do mundo inteiro. Sublime cumprimentou descaradamente. Enquanto os outros três delegados só podiam reclamar em suas baterias, Lamei apenas zombou. No entanto, ela não se atreveu a refutar porque era uma verdade simples. Ela simplesmente não gostou de ouvir isso. Agora, vamos discutir os termos de sua rendição. Para tornar as coisas justas, elaboramos termos uniformes para todos vocês. Sublime afirmou enquanto entregava um documento para cada um. Enquanto eles olhavam, o lolicista começou a explicar. Em primeiro lugar, você pagará 70% da riqueza total acumulada do seu reino à Vita como reparação pelos danos causados a nós durante esta longa e prolongada guerra. Perdemos um total de 80 homens e se não enterrarmos suas famílias com dinheiro, como podem parar de chorar? Em segundo lugar, todas as terras dentro da zona da área de unidade tornam-se propriedade, incluindo aquela em que residem os seus reinos. Aqui, você tem duas opções: tornar-se estados vassalos de Vita com sua autonomia praticamente garantida, ou migrar. Terceiro, todo o seu conhecimento acumulado na forma de técnicas, legados e outros enfeites estará para sempre aberto a Umbra e Vita, mesmo aqueles que você criar mais tarde. Em quarto lugar, a cada 10 anos, seus impérios pagarão 90% de sua renda como um tributo à Vita por permitir que você aproveite nossos benefícios. Como você deveria ter adivinhado, tornar-se um estado vassalo significa que todo o seu reino de repente poderá desfrutar do que até mesmo as principais facções pagaram caro por isso. O resto dos termos estão listados lá, mas são em sua maioria coisas mesquinhas. Darei a vocês 5 minutos para tomarem suas decisões, queridos delegados, pois meu tempo não é infinito. Sublime finalizou com um sorriso brincalhão. Os 4 delegados tremeram, parecendo que não seguravam um pedaço de papel, mas uma chama acesa nas mãos. Seus olhos ficaram vermelhos enquanto liam e reliam os termos horríveis listados ali, seus corações caindo em cinzas mortas. Claro, a expressão deles também mudou quando ouviram o que Sublime disse. A delegada de Megane perguntou apressadamente. Administrador Sublime, o que você disse é verdade? Que os benefícios de Vita afetariam todos os nossos reinos se nos tornássemos estados vassalos. O outro olhou para Sublime com a respiração suspensa. O lolítico assentiu com um sorriso brilhante que aqueceria o coração de qualquer um que olhasse. Ela era adorável demais assim. Porém, os delegados de Farfrifa, Fortitudo e Megane não tiveram coragem de perceber isso. Em vez disso, eles estavam incomparavelmente entusiasmados com a oportunidade que lhes foi dada. Quando eles estavam prestes a concordar,
Eles perceberam algo. Com o tipo de benefícios que a Vita oferece, esqueça seus pequenos reinos em alguma zona de área aleatória. Até mesmo os principais impérios divinos podem correr para mendigar. Então, por que Vita se preocupou em lançar uma guerra contra eles? Era preciso saber que, quando o Sublime enviou a primeira missiva informando que ela estava reivindicando a zona da área, ela não havia mencionado nada disso. Então os reinos presumiram, com razão, que estavam sendo instruídos a migrar. Mas se eles iriam fazê-los escolher assim, por que não dizer isso antes? Toda a guerra poderia ter sido evitada sem a necessidade de perder tantas tropas. Os três delegados então olharam confusos para Sublime, querendo verificar suas dúvidas através dela, mas de repente viram a Lolita sorrindo com os olhos semicerrados. Imediatamente, os delegados sentiram um calafrio no coração ao compreenderem. A guerra não era necessária, ambos os lados sabiam disso, mas a Vita continuou porque também estavam confiantes de que seria impossível perderem. Em outras palavras, eles apenas usaram seus reinos como floretes para mostrar seu brilho, e as vidas de todos aqueles soldados foram usadas como decorações para colocar em si mesmos. Se tivessem vindo para tornar esses reinos vassalos, certamente teriam aceitado, mas não teria sido a mesma coisa. Sem a guerra, os reinos teriam se sentido favorecidos e ligeiramente arrogantes, bem como menos reverentes pela própria Vita. Eles se vangloriariam e se gabariam diante dos outros sobre como Vita os havia oferecido para se tornarem vassalos e como seus reinos estavam florescendo sob seus benefícios. Porém, com a guerra, os reinos perderam efetivamente uma enorme quantidade de riqueza e força militar, se não toda. Nem mesmo levando em consideração como os termos de rendição exigiam toda a sua riqueza atual e também o pagamento contínuo de renda futura. Porém, quando as mentes dos delegados chegaram até aqui, eles fizeram certas conexões e seus cérebros quase explodiram. Eles agora entendiam o verdadeiro motivo por trás das ações de Vita. Eles estavam criando uma fazenda. Eles planejaram transformar seus reinos em fazendas de dinheiro para que pudessem obter renda sem fazer nenhum esforço. A renda de qualquer território que se beneficie de benefícios como Vita explodiria loucamente, especialmente em bens e serviços, mas no final das contas havia apenas um reino Vita. Eles poderiam expandir seu espaço, mas também custa dinheiro expandir em certos aspectos, sem falar que demorou muito tempo para estabilizar essas áreas. Fazer um reino migrar exigia uma quantidade enorme de tempo e esforço que não beneficiaria ninguém. Então, por que não mantê-los lá, remover suas presas e seu espírito e depois transformá-los em fazendas de dinheiro voluntárias e obedientes para a eternidade? Os delegados saíram do horror quando Sublime começou a cantarolar alegremente, olhando para eles com olhos castanhos brilhantes que brilhavam à luz do sol. Neste ponto, toda a vontade e esperanças dos três delegados desapareceram, pois sabiam que tinham sido jogados de forma tão severa que não tinham esperança de escapar desde o início. Como tal, o que eles poderiam fazer além de concordar? No entanto, a imperatriz viúva de Purita, que permaneceu em silêncio durante todo esse tempo, largou o documento e declarou friamente: Purita irá migrar. Isto chocou os outros delegados, pois puderam compreender por que é que esta mulher seria tão tola. Especialmente o reino deles estava prestes a se tornar um império. Com os benefícios da Vita, eles poderiam desfrutar desse status mais cedo ou mais tarde. Os olhos de Sublime se estreitaram. Se essa for sua escolha, continue. A Vita não irá ajudá-lo de forma alguma, mas você pagará os outros termos declarados de qualquer maneira. Lamei zombou. Isso é problema meu e não seu. Bom dia. Com isso, ela saiu furiosa do local. Os outros três delegados também se curvaram servilmente ao Sublime antes de partir. Enquanto o Sublime pensava no que fazer a seguir, foi feito um anúncio do sistema que abalou toda a base de jogadores. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O nível médio de habilidade da base de jogadores aumentou muito além da margem prevista calculada pelo sistema. Como tal, o sistema decidiu realizar 3 ações. 1. Abra a tabela de classificação diária, continental e mundial. 2. Abra as classificações universais. 3. Comece o evento planejado, os primeiros jogos internacionais interjogadores do Boundless Sword. Obrigado a todos por jogarem até agora. Guild Wars. Capítulo 545.
Preparativos para a competição internacional. É claro que a ida do Bondless não apenas fez esse anúncio e deixou os jogadores na dúvida. Ele veio com telas subsequentes que informavam aos jogadores o que eram essas três coisas, como funcionavam e como utilizá-las/juntá-las. O Area Rankings exibiu os 10 primeiros de várias categorias diferentes. Por exemplo, os 10 melhores reinos em uma zona de área, as 10 melhores masmorras, os 10 melhores NPCs ferreiros, os 10 melhores jogadores ferreiros. Simplesmente, qualquer categoria, por menor que fosse, era incluída e calculada. Havia até classificações de classe, como os melhores dentro de uma única classe, como assassino, espadachim, lâmina mágica, etc. Foi uma forma abrangente de distinguir o que há de melhor em diversas áreas a nível mundial. Os rankings continental e mundial eram apenas versões maiores disso, no que diz respeito a conjuntos maiores de opções. As classificações da zona de área eram definitivamente um tapinha nas costas, e os verdadeiros monstros seriam classificados nas classificações continentais para suas categorias. Até o 10º lugar significava que você era um titã de proporções épicas. Quanto ao ranking mundial, por favor, não tenha esperanças extravagantes com suas escassas habilidades. Somente os verdadeiros deuses do mundo seriam encontrados lá. Aqueles no ranking mundial eram pessoas que toda a base de jogadores e os NPCs teriam que se curvar com medo quando passassem, muito menos conceder-lhes respeito e reverência. Essas classificações não foram apenas para afagar seu ego e fazer você se sentir bem, elas trouxeram recompensas tangíveis. Ficar entre os 10 primeiros no ranking da zona de área dava à pessoa quantidades variáveis de ouro como recompensa. 10º lugar ganhou 500 ouro, 9º lugar 1000 ouro, 8º lugar 1500 ouro, 9º lugar 2000 ouro, 8º lugar 2500 ouro, 7º lugar 3000 ouro, 6º lugar 3500 ouro, 5º lugar 4000 ouro, 4º lugar 4500 ouro, 3º lugar 5000 ouro, 2º lugar 5500 ouro e 1º lugar 6000 ouro. As classificações eram atualizadas todos os meses e alguém ganharia essa quantia assim que as novas classificações chegassem com base na sua posição no último mês. Se você tivesse sido primeiro no mês anterior e alguém tivesse usurpado sua posição, você ainda ganharia seus 6.000 de ouro. No entanto, mesmo que você recuperasse o primeiro lugar na próxima atualização, você ganharia apenas 5.500 de ouro por ficar em segundo lugar naquele mês. Como se poderia imaginar, essas classificações foram introduzidas muito mais tarde na linha do tempo anterior. Eles foram uma das adições notáveis durante a atualização 6 porque a maioria dos jogadores alcançou o rank 3 até então, enquanto escalões superiores como Draco e companhia estavam batendo a porta do rank 5. No entanto, como quase todos na Umbra estavam atualmente no rank 3, assim como alguns de seus afiliados, bem como o fato de que a base geral de jogadores que se juntou ao jogo desde o primeiro dia com Draco e companhia entrando nos estágios iniciais do rank 2, a base de jogadores ficou mais forte do que aí havia previsto. Desta vez não foi tanto a quantidade, mas sim a qualidade. Eles cresceram muito em um curto período de tempo, levando aí a resolver seus cálculos anteriores e liberar esse conteúdo conforme as condições fossem atendidas. Naquela época, a recompensa de ouro era apenas uma forma de motivar os melhores jogadores e alimentar alguns outros. Afinal, 6.000 ouro equivaliam a 60 platina, o que ainda era um grande negócio para os jogadores da época. Atualmente, 6k de ouro era uma soma enorme além da compreensão da maioria dos jogadores. Pouco mais de 2 anos de jogo se passaram desde o lançamento e o primeiro grupo de jogadores estava agora sem prata e ganhando pequenos pedaços de ouro aqui e ali para se fortalecerem, especialmente com a ajuda das várias ações e esquemas da Umbra. Isso teria o efeito de galvanizar ainda mais a base de jogadores, especialmente aqueles poderosos o suficiente para se classificarem perto do topo. A competição doravante seria brutal e acirrada por essa grande recompensa mensal. Por exemplo, as classificações de área atuais para os jogadores mais ricos na zona de área da Vita eram: classificações de zona de área, classificações individuais de riqueza, jogadores, 1. Draco, 55 bilhões de platina. Nota do autor: ele não tem dinheiro bruto, isso se deve principalmente aos seus cristais de éter, que são contados como moeda e convertidos. 2. Noite Rebitante, 2,5 bilhões de platina. 3. Essência Stalker,
1,2 bilhão de platina 5. Tia Amorosa, 25 milhões de platina 6. Sublime Note 1, 24 milhões de platina 7. Rina, 20 milhões de platina 8. Dairy Traveler, 3 milhões de platina 9. Macaco Intelectual, 990 mil platina 10. Thunder Power, 950 mil platinas. Recompensas serão enviadas de forma privada para cada jogador após a atualização. Se as classificações da zona diária fossem suficientes para desencadear um segundo boom no crescimento dos jogadores, então as recompensas para a classificação continental seriam suficientes para recomeçar as guerras. 10º lugar ganhou 500 platina, 9º lugar 1000 platina, 8º lugar 1500 platina, 9º lugar 2000 platina, 8º lugar 2500 platina, 7º lugar 3000 platina, 6º lugar 3500 platina, 5º lugar 4000 platina e 1, 3º lugar 5000 platina, 2º lugar 5500 platina e 1º lugar 6000 platina. Aqueles que poderiam se classificar aqui eram o escalão mais alto de seus vários campos e Draco, Eve e Shantian haviam se classificado no topo naturalmente. Foi com essa infusão mensal de fundos elevados que eles conseguiram aliviar as preocupações de suas guildas divinas. No futuro, grandes corporações como a deles produziram menos receitas do que consumiram, e foi exatamente por isso que precisaram do patrocínio de várias empresas. Toda a base de jogadores jogou o jogo de forma errada desde o início, e se eles fossem cultivadores, seria preciso dizer que as suas fundações eram um lixo, e eles só chegaram até certo ponto consumindo inúmeras pílulas. Teriam sido necessárias grandes reformas para mudar as coisas naquele ponto, o que exigia dinheiro. Mesmo com esses bônus grátis, ainda não estava nem perto do suficiente. Mesmo a Umbra atual com centenas de milhões de platina teria achado difícil reverter a situação naquela época, muito menos essa quantidade camponesa de platina. Por exemplo, o atual ranking continental para a maioria dos reinos ricos do Cariu era: classificações da zona continental, classificações Cariu continental para a riqueza do reino, conjunta, 1. Vita Kingdom, 300 milhões de platina 2. Gerdo Kingdom, 34 milhões de platina 4. Reino Purita, 15 milhões de platina 5. Dinastia Lontian, 6 milhões de platina 6. Forte Kiltear, 900 mil platina 7. Terra da Água Terrestre, 500 mil platina 8. Reino Niano, 200 mil platina 9. Reino Operan, 50 mil platina 10. Reino Sturgiaven, 10 mil platina. Nenhuma recompensa é dispensada. Quanto ao ranking mundial, eles foram muito mais diretos. Com base na sua posição, você poderia escolher uma recompensa variável quando a atualização chegasse. Você só poderia escolher materiais ou recursos no rank lendário ou abaixo, dependendo da sua posição. Ele estava convencido de que tudo se devia à sua sorte, que os seus queriam recompensá-lo, quando na verdade tinha sido principalmente obra de um certo Yandere com problemas de personalidade. Suspirar. De qualquer forma, foi isso para esses 3 rankings. Eles foram separados em rankings de jogadores e NPCs em vários setores, em vez de serem conjuntos. Caso contrário, como os jogadores deveriam competir contra NPCs que viveram suas vidas neste mundo, enquanto estiveram aqui por um período tão curto de tempo. É claro que também havia rankings conjuntos para que os jogadores pudessem ver sua posição em relação aos NPCs, mas esses fóruns não davam recompensas, pois eram apenas para referência. O segundo anúncio sobre a adição dos rankings universais foi mais conciso no que diz respeito ao que esse ranking significava e o que representava. O ranking universal era uma tabela de classificação mundial exclusiva para jogadores que classificava todos os jogadores com base em suas habilidades gerais e poder de combate. Estas eram as classificações onde Draco estava em terceiro, Eve em quarto e Shantian em quinto naquela época. Gently Flower ocupava o sexto lugar, Noble Soul em sétimo, Joker em oitavo e Rap Sholar em nono, com Harmonia em décimo. Os 3 pináculos ocuparam o final da década de 20. Enquanto os 5 generais puderam ser encontrados no início da década de 30, exceto Kiran, que estava em 28º. Os 2 primeiros foram aqueles sortudos com 2 itens divinos inferiores. Não houve recompensas pela classificação aqui, exceto pelo prestígio bruto. Ele decidiu seu pedigree entre a base de jogadores mais do que nas classificações anteriores.
O atual top 30 no ranking universal foi o seguinte: classificações universais, classificações individuais para todos os jogadores. 1. Draco 2. Noite Fascinante 3. Essência Perseguidor 4. Rin 5. Kiran 6. Cobra 7. 8. Garoto 9. Magro Gordo 10. Soldado Destacado 11. Caminhante Silencioso 12. Viajante Triste 13. Tia Amorosa 14. Butlover Indisciplinado 15. Jada 16. Jade 17. Clérigo Ajustador 18. Poder Thunder 19. Noção Sublime 20. Feliz Santo 21. Verão Frio 22. Primavera Quente 23. Flor Suave 24. Alma Nobre 25. Coringa 26. Estudioso Feliz 27. Rei da Calcinha 28. Pequena Boceta 29. Johnny Picados 30. Rei Lolimba estava dominando brutalmente o ranking, mas isso era de se esperar. Infelizmente, Harmonia não conseguiu entrar no top 30, pois havia entrado no jogo há pouco tempo e estava atualmente no meio de um aumento de classe. Então veio o anúncio mais importante desta vez: os primeiros jogos internacionais interjogadores. Isso era algo normal no gênero de esportes, onde eles organizavam torneios em grande escala e muitos jogos populares de VR antes que a Bondless fizesse isso. Mas no âmbito do Bondless, isso se tornou um jogo totalmente diferente. Todos os jogadores ao redor do mundo ficaram solenes imediatamente, pois sabiam que desta vez as coisas estavam esquentando. Com o advento de Guild Wars na atualização 1, o PVP tornou-se mais intenso, e a atualização 2 introduziu Kingdom Wars, o que não ajudou muito nesse aspecto. No entanto, trazer diretamente uma competição como esta mudaria a estrutura da base de jogadores dentro e fora do jogo. Esta competição ocorreu muito mais tarde, também durante a atualização 6. Foi naquela época que Draco fez o presidente do país central se ajoelhar ao vivo na TV, já que ele havia trazido o campeonato geral para casa naquela época, embora tivesse enfrentado Eva, que representou o Japão, e Shang Tian, que representou a China. Com isso, vários países que tinham seus agentes trabalhando no jogo para estabelecer seus próprios territórios e obter receitas rapidamente reportaram alta. A guilda que mais se preocupou com isso foi, sem surpresa, a Umbra. Sublime estava lidando com vários delegados ao longo de 15 dias em tempo real e 60 dias no jogo, o período exato em que Draco e Eva estavam consertando seu paraíso, enquanto todos os membros do Umbra enfrentavam intensa pressão de suas casas. Países para assinar. Este foi um dos pontos fracos do Bondless em geral. Você poderia ser um jogador de grande poder e importância, mas nos estágios iniciais do jogo era facilmente suscetível a influências externas. Afinal, você precisava de dinheiro para viver e de vida para brincar. Se alguém matou você na vida real, você também foi eliminado para sempre no jogo, pelo menos na linha do tempo relevante. Como o Bondless ainda não estava em sua terceira fase, onde o mundo inteiro estava conectado e escravo dele, a influência externa sobre os jogadores ainda era forte. Alguns países atraíram membros, enquanto outros os ameaçaram diretamente. Sublime recebeu relatos sobre isso de vários membros e franzia a testa continuamente, até que uma certa pessoa a visitou e sorriu. Quando ela o viu, ela deu um suspiro de alívio e quase começou a chorar. Foi o avatar de Draco que ele deixou para gerenciar o dirigível Air Force One para a rota marítima. Ainda assim, este clone e Draco não compartilhavam a mesma mente e suas memórias eram as mesmas até o momento de sua separação, então o verdadeiro Draco não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Porém, esse avatar possuía todas as suas memórias e sabia o que fazer. Ele sorriu e passou a mão pelos cabelos. Diga a todos para simplesmente aceitarem se estão sendo ameaçados ou coagidos. É apenas uma competição, então por que agir com firmeza? Basta anotar os países que ameaçaram nossos membros, e meu outro eu se certificará de lidar com eles quando eu terminar com a missão única. Receber o veredicto do próprio mestre da guilda fez Sublime relaxar e ela transmitiu suas ordens. Isso também fez com que os membros da Umbra se sentissem muito melhor e, depois de pescar alguns benefícios adicionais, eles deram respostas positivas. Nesse sentido, foi importante aprofundar a estrutura da competição. A competição internacional teve 3 seções principais: combate, trad skill e técnica.
A sessão combate envolvia diferentes jogos que focavam no poder marcial. A sessão trad skill envolvia diferentes jogos que tinham a ver com a prática de várias trad skills e, por último, o técnico tratava de jogos diversos que eram mini-jogos bastante divertidos. Como esta foi a primeira competição, a IA pré-selecionou 5 jogos para cada segmento e explicou-os aos jogadores através dos seus painéis informativos. Para o combate, os 5 jogos desta vez seriam a Torre de Batalha Individual, a Torre de Batalha em Grupo, o Raid, o Torneio Individual e o Torneio em Grupo. A Torre de Batalha Individual era um evento onde jogadores de cada país escalariam simultaneamente uma torre tendo que derrotar um monstro que guardaria a entrada para o próximo andar. Os tipos de monstros variariam, mas todos teriam o mesmo rank do jogador em questão. Porém, a dificuldade crescia a cada andar exponencialmente a cada 10 andares. Havia um limite de tempo de 3 horas, onde os vencedores seriam decididos pela quantidade de progresso realizado em cada andar. A torre de batalha do grupo era a mesma, só que todos os 5 membros do jogador de combate do país a desafiariam juntos. Todos os bosses eram mais fortes e projetados para lutar contra grupos. Se faltasse trabalho em equipe, você se encontraria em uma situação difícil e, na pior das hipóteses, poderia ser eliminado antes das 3 horas de duração. O raid foi como se esperava. Toda a base de jogadores do combate de todos os países lutaria juntos contra um Op-Raid Boss. O maior valor de contribuição decidiria os vencedores, com duração de 24 horas. O torneio individual foi a típica batalha PvP. Teve fases de grupos para cada jogador e depois seguiu para as oitavas de final, quartas de final, semifinais e finais antes de coroar o vencedor. O torneio de grupos era uma batalha PvP baseada em equipes, que era praticamente a mesma coisa, só que com todo o grupo novamente. Para a sessão trad skill, os 5 jogos foram Crafting Battle, Writing Battle, Theory Battle, Performance Battle e Quality Battle. A batalha de artesanato reuniu todos os indivíduos cujas habilidades comerciais envolviam a fabricação de itens como ferraria, alquimia, engenharia mágica, etc. Eles tinham 3 horas para criar o melhor item que pudessem fazer e seriam julgados com base em sua técnica durante a criação e na quantidade de tempo tomadas, não a qualidade real do que eles criaram. A batalha da escrita reuniu todos aqueles com competências profissionais que envolvessem trabalho literário ou artístico como contadores, cartógrafos, pintores, etc. Tal como os anteriores, também eles tiveram 3 horas para traçar um mapa pré-selecionado, resolver um balanço ou pintar uma determinada imagem dentro desse período e seria julgada pelos mesmos critérios. A batalha teórica reuniu todos aqueles que atuavam em trad skills que envolviam conhecimento ou sabedoria como acadêmicos, conselheiros, táticos, pesquisadores, etc. Durante 3 horas eles teriam que responder questões relacionadas às suas especialidades específicas, como um típico exame do mundo real. A batalha de desempenho reuniu aqueles cujas habilidades comerciais se concentravam na produção de um serviço, como massagista, corsário, hoteleiro, domador, etc. Eles tinham 3 horas para prestar seu serviço a um NPC escolhido que avaliaria seu trabalho quando concluído ou cumpriria o objetivo que sua habilidade comercial procurada. A batalha da qualidade não foi uma competição direta, mas um esquema de classificação. Aqui, todas as criações e trabalhos daqueles que estivessem nas 4 primeiras categorias seriam avaliados e aqueles que tivessem as criações da mais alta qualidade seriam classificados como vencedores. Para a sessão técnica, os jogos aqui foram o jogo de identificação, o jogo da memória, o jogo de adivinhação, o jogo de coleta e o jogo de escolha. O jogo de identificação era um mini-jogo no qual os competidores recebiam itens e materiais e tinham que determinar suas classificações, propriedades e usos da melhor maneira possível. Quanto mais perto você estiver de acertar, maior será sua pontuação. O jogo inteiro durou 2 horas com vários itens sendo trazidos aleatoriamente. Aqueles com a pontuação mais alta no final seriam classificados. O jogo da memória envolvia um competidor selecionado de cada país sendo apresentado em um longo padrão de linhas, botões ou números por um curto período de tempo e eles teriam que recriá-lo em 30 minutos. Quanto mais correto for o seu padrão, mais pontos você ganha. O método para vencer foi o mesmo de antes.
O jogo de adivinhação envolveu uma série de competidores de todos os países sendo presenteados com um item que foi embaralhado tão rapidamente que nenhum método poderia acompanhá-lo. Eles deveriam então adivinhar em qual container ele estava escondido. O número de containers equivalia ao número de competidores, então cada pessoa escolheu um. Quem conseguisse venceria a rodada e continuaria até 2 horas. Este jogo focou na sorte por completo. O Gateringame faria um grupo de competidores correr para um vale onde itens e materiais foram colocados aleatoriamente. Eles teriam que reunir o máximo que pudessem, e após 3 horas todos os seus itens e materiais seriam convertidos em uma pontuação geral, com o maior vencedor. O jogo de escolha envolveu uma série de competidores escolhendo entre uma variedade pré-combinada de monstros. Esses monstros se tornariam então seus representantes e lutariam em um ringue. O monstro que sobrevivesse até o fim renderia a vitória ao seu mestre. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.